Quando nós vamos chegando ao final do ano, tantas coisas vão aparecendo. Tanta gente dizendo aquilo que vai acontecer, aquilo que não vai acontecer. Tantas premonições que às vezes nós nos perdemos naquilo que as pessoas estão dizendo. Nós queremos saber aquilo que vai acontecer, mas estamos nos esquecendo de viver aquilo que Deus está nos dando agora. Sabe, ninguém tem o poder de adivinhar aquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. Ah, mas a pessoa é sensível demais, ela já teve premonições, ela já conseguiu ver uma série de coisas. Do seu futuro, só uma pessoa sabe. Só o Senhor sabe. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem Ele saber. A palavra é muito clara: aquele que permanecer fiel até o fim, esse alcançará a vitória. E aí tem gente que fala assim: padre, será que é o fim dos tempos? Sim, eu acredito que seja o fim dos tempos. Nós já estamos vivenciando o fim dos tempos. Para mim é fim dos tempos quando a pessoa é incapaz de perdoar a outra. Para mim é fim dos tempos quando o outro não tem coragem de ser verdadeiro com aqueles que são ao seu redor. Para mim é fim dos tempos quando o outro não tem a capacidade de olhar para aquilo que o outro sente e respeitar o seu sentimento. É fim dos tempos quando nós nos fechamos em nós mesmos e pela nossa arrogância nos impossibilitamos de ver a grandeza que existe em nós. Tem muita gente que já está vivendo o fim dos tempos porque deixou de acreditar, deixou de sonhar, deixou de amar. Ah, mas eu fui tão decepcionado, eu fui tão machucado. É o fim dos tempos sim na sua vida. Ah, eu fui inteiro e olha só o que eu recebi. Recebeu aquilo que o outro tinha para te dar. Infelizmente, ele não conseguiu te dar aquilo que talvez você gostaria de receber. Sabe, ninguém tem culpa disso e às vezes a gente precisa retroceder um pouco para entender que o fim daquilo que nós imaginávamos nada mais é do que o início da grandiosidade de Deus na nossa vida. Ah, padre, mas será que o Senhor já está para voltar? Criatura, Ele vem todo dia. Ele bate a porta todo dia e pede para entrar. E nós muitas vezes não percebemos. As pessoas têm uma imagem muitas vezes cinematográfica, sabe? Vai chegar um dia específico que ele vai descer e aí tudo vai ser destruído e aí nós vamos nos levantar. O propósito de Deus é outro. É fim para aquele que não crê. É fim para aquele que não assume de verdade a sua fé. É fim para aquele que já deixou de acreditar em si mesmo e nem acredita mais no outro. Sabe, o outro vai sempre nos decepcionar e você tem que estar tranquilo em relação a isso. Nós somos humanos. É preciso lutar para pelo menos ser um pouco mais verdadeiro na nossa história. Mas de vez em quando a gente machuca, a gente decepciona. E não tem problema, porque você é aquilo que você é. Então, criatura, eu acredito que o fim dos tempos é essa expectativa louca que a gente começa a colocar em cima de pessoas, em cima de relações, em cima de gente que muitas vezes não nos deixa caminhar para a verdade. Por isso que tem muita gente que está sofrendo. Por isso tem muita gente que está mergulhada em doenças profundas porque perdeu a conexão consigo mesma. Quando eu perco a conexão comigo mesmo, está chegando o fim. Quando eu perco a conexão com Deus, eu deixei de sonhar e de ter esperança. Não é o fim dos tempos como você está imaginando. Não é desse jeito. O fim dos tempos está acontecendo quando você não cuidou do seu casamento, quando você não cuidou do seu filho, quando você não deu atenção devida à sua família, quando você não parou quando precisava parar. Aí sim foi o fim dos tempos, porque você não encontrou tempo para aquilo que era o mais importante, que é a própria história. Sabe, outro dia eu escutava uma história linda e eu via isso, eu fiquei, gente, é desse jeito mesmo, sabe? É desse jeito. O médico chegou para uma senhora e disse para ela: olha, diminui o ritmo, acalma. Porque quando você ficar doente, em menos de uma semana eles te trocam. Eles vão colocar outra pessoa no seu lugar. Ela muito efusiva, trabalhava. Ficou doente. Ela ligou para ele e falou assim: o senhor tinha toda a razão. Não demorou uma semana, foram 2 horas. O mais importante é aquilo que nós somos, aquilo que nós temos. Tem coisa que você vai conseguir resolver agora. Tem coisa que tem que esperar o tempo para ser resolvida. E não adianta criar uma ansiedade e um medo, porque senão é fim dos tempos. Eu não quero que seja o fim dos tempos. Talvez seja o fim agora de algo que te machuque, de algo que te roube, de algo que te tire a paz. Aí sim tem que ser o fim, para reiniciar tudo aquilo que Deus tem como promessa para nós. Porque Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que restaura. Ele é um Deus que levanta. Que o fim agora que você experimenta possa ser o novo início da sua história. E ninguém pode determinar aquilo que vai acontecer com você lá na frente. Quem determina isso é a sua escolha agora.
tem jeito de mudar as escolhas. Tem jeito de ressignificar aquilo que a gente vivenciou. Então, levanta a cabeça, porque você tem muita coisa ainda para fazer, para viver e para aprender.